E essa é a esperança que habita em nós, que tirados da morte, da servidão do pecado, hoje livres em Ti, nós podemos nos alegrar e celebrar o Teu sacrifício, a nova vida que temos no Senhor, a vida eterna. Portanto, para que possamos Te obedecer, que nós possamos estar com os nossos ouvidos e corações abertos para escutar a Tua palavra. Ensina-nos, transforma-nos, molda o nosso ser, e que nós possamos ser parecidos contigo, Jesus, cada dia mais. Amém. Glórias ao nosso Deus, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite gloriosa. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Esperamos que tenha sido muito bem recebido e se sinta em casa. Hoje é uma noite de celebração, porque se houve pranto e lamento na sexta e no sábado, hoje há alegria. Aquele instrumento que era um instrumento de vergonha se transformou em instrumento de glória. E se houve trevas na sexta-feira, há luz no domingo, porque a luz venceu as trevas. E o nosso Senhor não ficou na morte, Ele venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós com Ele ressuscitaremos. E por isso nós estamos aqui, celebrando o dia mais importante da vida do cristão, que é a Páscoa. Não é sobre comer chocolate, embora eu adore. Não é sobre coelhinho da Páscoa, é sobre o nosso Senhor Jesus ressurreto. E hoje vamos falar sobre este tópico. Eu vi o Senhor. E para isso nós vamos navegar em João capítulo 20, versos 11 ao 18. E a ideia central da pregação de hoje é: encontros com Jesus transformam vidas. Vamos repetir comigo? Encontros com Jesus transformam vidas. Você já teve um encontro com Jesus? Havia uma mulher chamada Maria Madalena, uma mulher de destaque no Novo Testamento, tão destacada que aparece nos 4 evangelhos. Uma mulher que tinha 7 demônios a possuindo, tendo sido exorcizada por Jesus, abandonou a sua vida para seguir o Mestre, e junto com ele caminhou pelos seus 3 anos de ministério. Hoje vamos ver a história de Maria Madalena e tirar lições correlacionadas à Páscoa e de que forma a vida dela se interrelaciona com as nossas vidas. Então vamos citar alguns dos versos, além desse de João, que nos mostram um pouco da história dessa mulher, que começa lá em Lucas capítulo 8, verso 1, e eu sugiro que você acompanhe na tela, que diz assim: aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Deus, obrigado por essa noite gloriosa. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui. Agora eu rogo para que a Tua palavra caia em nossos corações, trazendo frutos, trazendo transformação de nossas vidas. Que saiamos daqui mais parecidos contigo. E eu rogo para que eu seja um mero instrumento, Senhor, sem glória pessoal, sem louvor pessoal, um instrumento que aponta a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Era o início do ministério de Jesus. Ele vinha curando, ele vinha fazendo milagres, ele vinha expulsando demônios, e vinha ensinando muitas coisas. E por causa disso, pessoas começaram a segui-lo, começaram a abrir mão de suas vidas e o seguiam onde quer que ele andasse. Se ele estivesse em Cafarnaum, ao redor do mar da Galileia, lá estavam seus discípulos. Se ele descia para Jerusalém, a 150 quilômetros, lá estavam esses discípulos. Porque não eram apenas os apóstolos,
Haviam outras pessoas que caminhavam com Jesus, e um desses discípulos era Maria Madalena. Equivocadamente, alguns pensam que ela era prostituta. Não sabemos dessa realidade. A Bíblia não nos mostra. A história que a Bíblia mostra de uma mulher que ungiu os pés de Jesus não necessariamente é Maria Madalena. Nós não sabemos. Essa foi uma ideia criada por um papa no século XVI depois de Cristo. Então não podemos dizer que Maria Madalena era uma prostituta. No entanto, sabemos que ela estava possessa. E aqui é um ponto muito crítico. Maria Madalena, possessa por 7 demônios. E aqui é importante diferenciar o que é possessão e o que é opressão. Cristãos não podem ser possessos. Cristãos não precisam de libertação. Não há possibilidade de, num mesmo corpo, habitar o Espírito Santo e habitar demônios. Não há possibilidade, porque a palavra diz que aquele que nasceu de novo, o maligno não toca. Por isso, então, primeiro partimos desse pressuposto, que cristãos não ficam possessos. Agora, podemos receber opressão, o que é diferente. Opressão são setas malignas, são dardos inflamados que vêm à nossa mente, trazendo ideias, trazendo os pensamentos e coisas do gênero. Agora, Maria Madalena não era opressa, ela era possessa. E a possessão, segundo alguns relatos bíblicos, resultam em aflições físicas, perturbação mental, isolamento social, violência, agressividade, comportamentos perturbadores, mudez e até cegueira. Quem aqui já presenciou uma possessão maligna sabe do que eu estou falando. Já presenciei situações bem críticas. Em uma ocasião, há alguns anos atrás, uma mulher muito frágil, muito pequena, magra e grávida, já com uma gravidez adiantada, me chamaram para orar por ela. E eu lá fui, e essa mulher cai possessa. Ela cai endemoniada. Estava apenas eu e o filho dela, de 17 anos. E nós dois juntos tínhamos dificuldade de segurar aquela mulher, grávida e fragilizada, muito fraca mesmo. Mas naquele instante ela demonstrava uma força que certamente não vinha dela. E você talvez tenha alguma história semelhante, de possessão maligna que interfere radicalmente. Outra ocasião, eu dentro do meu carro, um indivíduo provavelmente possesso, balançava o carro a ponto de quase virá-lo. E eu acelerei e esse cara começou a correr atrás de mim, agarrado na minha camiseta. E você imagina então a situação que eu passei. Mas isso é possessão. A possessão é algo crítico, pesado. Agora, o ponto mais crítico é que o indivíduo possesso, ele não foi regenerado. O indivíduo possesso está longe de Deus. O indivíduo possesso está mergulhado em seus pecados. Ele nunca teve um encontro com Jesus. E essa mulher, com 7 demônios, porque se um é difícil, imagina 7, essa mulher estava possessa. E nós não sabemos as repercussões em sua vida. Só sabemos que definitivamente eram críticas. A começar pelo fato de que ela estava distante de Deus. Ela estava mergulhada em seus pecados e nós não os conhecemos, mas sabemos que essa mulher estava a milhas e milhas distante de Deus. Como nós no passado éramos escravos de Satanás, éramos escravos do pecado, escravos dos nossos desejos, nós estávamos presos. Alguém aqui conseguia não pecar? Alguém aqui conseguia não dar vazão aos seus desejos pecaminosos? Alguém aqui conseguia simplesmente dizer, agora eu não vou mais praticar esse erro, esse pecado? Possivelmente não. Porque quando estávamos no passado, afastados de Deus, ainda que não estivéssemos possessos, talvez ao menos não caíamos espumando pelo canto da boca, mas talvez estivéssemos possessos em alguma medida.
e de alguma forma influenciados por Satanás, presos em nossos desejos. Assim estava aquela mulher, assim estávamos nós. E talvez assim estejam algumas pessoas que estão aqui me ouvindo nessa noite, com um sentimento de vazio, com um sentimento de inadequação, presos talvez na sua culpa, presos talvez nos desejos, presos no passado, infelizes, amargos, extremamente críticos, extremamente pessimistas, enxergam o mundo de forma preta e branca, vivem apenas de míseros prazeres que a vida pode proporcionar, mas no fundo sabem o vazio que carregam. Eu era esse, escravo dos meus desejos, escravo dos meus pecados, um vazio do tamanho de Jesus. Até que então, tive um encontro com o Mestre, e tudo mudou. Aquela mulher teve um encontro com o Mestre, foi exorcizada e começou a seguir o Mestre. Eu fui liberto dos meus pecados, liberto da minha escravidão no pecado, por causa de um encontro com o Mestre. Não foram necessárias as 7 quartas-feiras da libertação, não foram necessários os lenços ungidos, apenas um encontro com o Mestre. Não precisei dar dinheiro para pastor, não precisei subir morro de joelhos, não precisei pagar promessa ou dinheiro ou qualquer coisa que seja, apenas um encontro com o Mestre. Esse encontro não foi agendado por mim nem por ninguém, mas por Ele na eternidade. Um encontro que simplesmente transformou a minha vida num dia antes, num dia depois. A minha vida se resume hoje em antes daquele encontro e depois daquele encontro. Eu lembro como se fosse hoje, mandando mensagem para algumas pessoas dizendo: cara, algo aconteceu. Um único encontro com o Mestre transformou a minha história. Um único encontro com o Mestre transformou a vida dessa mulher. Ela largou tudo. Alguns entendem que ela era uma mulher muito rica e foi uma das mulheres que sustentou o ministério de Jesus. E ela foi com ele não só pela Galileia, mas até Jerusalém, 150 quilômetros aproximadamente. Essa mulher é como se tivesse entrado em um navio de cruzeiro e dito: olha, não sei para onde vai, eu simplesmente confio nesse capitão e eu vou deixar ele me levar. E essa mulher enfrentou as maiores aventuras de sua vida, e é o que eu tenho enfrentado ao longo desses últimos anos. Tenho experimentado as maiores aventuras da minha vida que eu sequer jamais imaginaria viver. Medo às vezes dá, mas a gente vai com medo mesmo assim, porque não há prazer igual àquele de servir o Mestre. E eu não estou falando sobre ser pastor, não se engane, eu estou falando sobre ser um seguidor de Jesus, sobre sair das multidões e dizer: para onde o Mestre me levar eu vou, porque um encontro com o Mestre me mudou radicalmente a minha vida. Não é sobre ser pastor, é sobre ser um seguidor de Jesus. Essa mulher não era uma apóstola, ela era uma discípula de Jesus. Ela não estava entre os 12, mas era uma seguidora que foi com ele até o fim. Seguiu o ministério de Jesus, vendo as curas, vendo os milagres, ouvindo os seus ensinamentos, e até que então se depara com a cruz. Aquela mulher, 3 anos caminhando com o Mestre, possivelmente não tinha entendido que ele precisaria morrer da forma mais humilhante que um bandido de sua época poderia morrer. Porque a cruz era um instrumento de punição para bandidos terríveis, era um instrumento romano para punir assassinos e outras coisas mais. Jesus é dado como um terrível bandido, e por isso o Filho de Deus é humilhado. E aquela mulher estava ali, aos pés da cruz, enquanto o seu Mestre estava pendurado. Aquele homem, com cravos nas mãos, nos pés, uma coroa de espinhos,
todo marcado em seu corpo, tendo sido açoitado, humilhado, aquela mulher estava do seu lado. O texto bíblico lá em Mateus diz assim: Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Maria Madalena viu quando Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Maria Madalena ouviu quando Jesus disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. E diferente de Judas, que traiu o mestre, diferente de Pedro, que negou o mestre, diferente de outros apóstolos que temeram a morte, aquela mulher aos pés da cruz estava até o fim, porque ela havia tido um encontro que havia transformado a sua vida, e ela não temia mais a morte. No ano de 2014, um homem chamado Salem, no Iraque, com sua esposa e seus 2 filhos, tem um encontro com radicais islâmicos, mas eles eram cristãos. E os radicais islâmicos, possivelmente fazendo uma tortura emocional pesada naquela família, talvez vindo dia após dia em sua casa dizendo: negue a Cristo, e aquela família se mantendo firme, e uma família definitivamente havia tido encontro com Cristo, a ponto de, em meio ao risco de morte, detalhe, morte das crianças, porque os radicais diziam que iam matar as crianças na frente dos pais, e diante daquela situação crítica, as crianças disseram: papai e mamãe, nós confiamos em Jesus, Ele nos protegerá, mesmo que algo ruim aconteça. Não devemos negar Jesus. Como você se comportaria diante do risco iminente de morte? Como você reagiria? Maria Madalena, diferente de Pedro, o grande e corajoso apóstolo que havia corrido, ela estava ali, custasse o que custasse. Mas parecia o fim. Ela estava ali, ouviu as falas de Jesus, viu ele entregar o próprio Espírito ao Pai, viu quando os soldados vincavam uma lança do seu lado, até que a sua última gota de sangue fosse derramada. Possivelmente aquela mulher já não tinha mais esperança. E eis então que, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali, sentadas em frente ao túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Era sexta-feira, final do dia. José de Arimateia, um discípulo rico, manda construir uma tumba na rocha, como era costume na época. Então era uma tumba, obviamente, que nunca havia sido usada. Colocam o corpo de Jesus dentro daquela sepultura, rolam uma grande pedra para fechar, e eles vão embora, porque estava prestes a iniciar o sábado judaico, o Shabat, o período de descanso, e eles partem, mas Maria permanece. Aquela mulher, chorando e lamentando a morte do seu mestre, talvez havia perdido a esperança. Aquele homem que havia num único encontro transformado a sua vida, talvez ela estivesse já sem mais expectativa de que algo novo pudesse acontecer. Talvez ela não tinha entendido ainda a respeito da ressurreição, eu diria provavelmente não.
e aquela mulher teve os seus sonhos aparentemente mortos. A pergunta que não quer calar nessa noite é com relação aos seus sonhos. Como está aquilo que Deus já direcionou, que talvez você não esteja mais conseguindo enxergar? Como está aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração? Porque uma coisa são os sonhos da minha carne, outra coisa são os sonhos que Deus coloca no meu coração, que não poderiam ter vindo de mim, que são os sonhos que Ele coloca. E muitos de nós têm sepultado esses sonhos, muitos de nós têm esquecido desses sonhos, mas Jesus, há que se diga a nós nessa noite: não sepulte esses sonhos, porque por mais que parecia que a vitória havia sido derrotada, por mais que parecia que os sonhos não mais teriam espaço a se concretizar, por mais que parecia que a esperança estava morta, ainda não. E aquela mulher, não tendo entendido o que estava acontecendo, possivelmente havia sepultado os seus sonhos. Mas a história continua. E agora eu entro em João capítulo 20, verso 1, que diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Era madrugada agora de domingo, o primeiro dia da semana. Maria Madalena vai ao encontro do corpo de Jesus na tumba para ungir com ervas aromáticas, como era costume da época. Agora ela, imagino ela indo com a outra Maria, pensando e talvez conversando: como é que a gente vai remover aquela pedra? Uma grande pedra havia sido rolada para tapar a tumba. Como vamos remover? E elas chegam e a pedra havia sido removida. Agora, parênteses aqui. A pedra não foi removida para Jesus sair. Jesus tinha um corpo glorioso, um corpo glorificado, que facilmente poderia passar por pedras. Mas aquela pedra havia sido removida para que aquelas mulheres e os demais discípulos pudessem adentrar a tumba e perceber que o corpo não estava mais lá. Agora, a questão aqui é que ela, não tendo visto o corpo, questionou: roubaram o corpo? Onde está o corpo do mestre? Ela sai correndo para chamar os apóstolos, vem correndo Pedro e João para verificar onde está o corpo do mestre, e eles obviamente não encontram nada. Tendo não encontrado o corpo do mestre, os dois partem para dizer aos outros discípulos que o corpo não estava ali. Talvez os dois já houvessem entendido, mas Maria Madalena definitivamente não. O texto diz: Maria, no entanto, permanece junto à entrada do túmulo, chorando. Seu mestre estava morto. E o mestre havia sido roubado, não tendo nem um enterro digno, não poderiam nem colocar as ervas aromáticas no seu corpo, tamanha a vergonha que passavam era o seu lamento. E aquela mulher intensamente chorava porque sequer poderia enterrar o seu mestre de forma digna. Ela chorava, e então, enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aquela mulher olhou para dentro da tumba, viu 2 anjos. Ela não demonstrou medo, ela não demonstrou assombro, ela estava tão anestesiada com a morte do mestre, que ela simplesmente começa a conversar com os anjos, e eles perguntam uma pergunta meio que retórica, algo como: mulher, por que você está chorando, se essa é uma ocasião de alegria e não de tristeza? E ela não tinha entendido. Depois de dizer isso, ela se vira então para trás, e viu Jesus em pé, mas ainda não reconheceu que era Jesus.
Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e o levarei. Jesus, como eu disse, estava com um corpo glorioso, e os discípulos não conseguiam identificar à primeira vista que era Jesus. Ela então, desesperada, chorando, pensa que Jesus é o jardineiro, o cara que cuidava daquela região, e diz: olha, por favor, se vocês tiraram o meu mestre daqui, diga para que pelo menos a gente possa proporcionar um enterro digno a ele. Mas aquela mulher não tinha entendido o que estava acontecendo. Aquela mulher estava do lado do seu mestre vivo e não tinha compreendido o que estava acontecendo. Muitas vezes nós estamos diante de situações gloriosas, estamos diante de situações dignas de celebração, estamos diante de grandes vitórias, mas não enxergamos. O nosso olhar está tão viciado na crítica, o nosso olhar está tão viciado nas dificuldades, o nosso olhar está tão viciado no que é ruim, no lado difícil, nas coisas ruins, que não conseguimos enxergar as coisas gloriosas. E por causa disso estamos desesperados, preocupados, ansiosos, estressados. Irmãos, precisamos ter discernimento. A vida é motivo de alegria, de celebração. Tudo porque Ele morreu, ressuscitou e nos chamou para fazer parte de sua família. Não temos motivo de tristeza, não temos motivo de pesar. A nossa vida deve girar em torno da alegria, ainda que passemos por momentos difíceis. Mas temos muito mais a celebrar do que a lamentar. O cristão muitas vezes vive uma vida de lamento eterno, lambendo as suas feridas. Irmãos, é hora de acordar, é hora de cantar com alegria, porque o meu Senhor vive. E nós choramos quando deveríamos nos alegrar. Ele vive. E não só vive, como nos dá a esperança de que nós vamos com Ele viver a eternidade. Por que choras, mulher? Por que choras, homem? Se Ele vive, por que insistimos em chorar? Por que insistimos em lamentar? Mas essa era uma das fases da vida de Maria Madalena. Uma mulher em que era pecadora, longe de Deus, atormentada por 7 demônios, tem um encontro que transforma a sua vida. Ela larga a sua vida passada, tem uma vida caminhando com um mestre, mas agora provavelmente vivia a maior provação, porque o mestre estava morto. Agora, podemos conjecturar e talvez entender que essa mulher tinha uma fé fraca, uma fé que não conseguia ainda entender que o mestre ressuscitaria. Uma mulher que precisava, talvez como Tomé, ver para crer. E muitas vezes assim somos nós. Uma fé frágil, como bebês espirituais, precisamos de sinais, precisamos de arrepios. Se não vermos um milagre, não creremos. Mas Jesus nos diz nessa noite: bem-aventurados são os que não viram e creram. Isso é um sinal de imaturidade. Mas o diálogo continua. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aquela mulher estava ouvindo o seu mestre chamar o seu nome, Maria. E ela então reconhece a voz do seu mestre ao chamar o seu nome. E ela responde dizendo: mestre. Agora, por mais que aquela mulher talvez tivesse uma fé frágil, ela tinha um amor diligente. Por mais que aquela mulher tivesse uma fé imatura, ela tinha um amor puro e perseverante, porque Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, os apóstolos fugiram ao primeiro sinal de perigo, e aquela mulher estava ali até o fim.
Talvez ela não tivesse a doutrina da ressurreição muito bem formulada. Talvez ela não fosse uma grande teóloga. Mas o fato é que ela amava o Mestre com persistência e perseverança. Tanto que essa mulher, a pecadora, aquela que fora atormentada por 7 demônios, ela foi a primeira pessoa na história da humanidade a ter um encontro com Jesus ressurreto. Não foi Pedro, o grande e ousado discípulo. Não foi João, o discípulo amado. Não foi Paulo, o grande teólogo da era cristã. Não, foi uma mulher completamente improvável, tendo sido dela expulsos 7 demônios, uma pecadora. Ela foi a primeira pessoa a se deparar com o Mestre. Tudo porque, claro, já Deus criando as circunstâncias para isso, destinando o coração dela para isso, mas ela respondendo com devoção, com amor perseverante, ela teve a bênção de ter o encontro com Jesus. E outra pergunta então que não quer calar é: como você demonstra o seu amor para com Jesus? Aquela mulher, diante dos sinais de perigo, não o abandonou. Quanto você demonstra o seu amor e devoção para com o Mestre? Uma oração de 30 segundos, Senhor, obrigado pelo meu dia, e uma de 10 segundos à noite, Senhor, me abençoa. Como você demonstra no seu dia a dia o tanto que você se depara, se prostra aos pés de Cristo? Como vamos ter experiências profundas como a que essa mulher teve aos pés de Cristo, se não gastamos 2 minutos de oração por dia, meus irmãos? Como vamos ouvir o Mestre chamar pelo nome, se o que mais ouvimos são os vídeos do Instagram? Como vamos ouvir o Mestre nos chamar pelo nosso próprio nome, se perdemos tempo ouvindo inúmeros podcasts? Ainda que tudo isso seja legal e bom, mas nada como estar aos pés do Mestre, em diligência, em perseverança, insistindo para quê? Para que no momento oportuno, tenhamos um novo encontro com o Mestre. Como você vai ouvir o Mestre chamar o teu nome, se você não tira os olhos e ouvidos daquilo que o mundo lhe proporciona? J.C. Ryle diz: porém esse é um fato inquestionável, aqueles que amam Cristo com mais fervor e se achegam a Ele com mais intimidade, desfrutarão de maior comunhão com Ele e perceberão mais o testemunho do Espírito em seus corações. Será aqueles que esperam no Senhor da mesma maneira que Maria Madalena, que Ele se revelará mais plenamente, fazendo-se saber e perceber mais do que os outros. Irmãos, eu poderia dizer aqui: olha, fiquem tranquilos que eu oro por vocês. Eu poderia nem tocar nesse assunto, mas irmãos, se você quer experimentar algo mais profundo com Cristo, você precisa investir tempo de qualidade com Ele. Não pense que 2, 3, 4 minutos por dia vão te fazer ouvir a voz do Mestre. Não pense que níveis superficiais de intimidade vão provocar profundas experiências. Não queira então ter uma experiência profunda no culto de domingo, se você não teve profunda comunhão ao longo da semana. E eu vou repetir: não espere ter profundas experiências com Deus num culto, se você não teve profunda e íntima comunhão com Ele ao longo da semana. Como dizem, o vestiário e o campo, né, uma comparação com o culto e a vida. Aqui é vestiário, domingo à noite é vestiário. O jogo é a vida lá fora, e muitos acham que o jogo é aqui dentro. Não, aqui a gente está se capacitando, aqui a gente está treinando, para que lá fora a gente viva profundas e impactantes experiências, ainda que a gente possa viver aqui também. Agora, não pense que uma vida de pobre intimidade e comunhão com Jesus vai provocar profundas experiências com Ele no culto. Dificilmente você vai ouvir Jesus te chamar pelo nome, como essa mulher ouviu Maria. Um chamado individual e pessoal. Aquele mesmo que disse haja luz, disse Maria. Aquele mesmo que disse Lázaro vem para fora, disse Maria.
Como você reagiria se você recebesse um áudio do Rei Charles? Tenho certeza que muito lisonjeado. Mas por que você não dá devida atenção às mensagens que o Mestre manda diariamente em suas Escrituras? Aquele que nos conhece intimamente, sabe os nossos medos, as nossas aflições, os nossos pecados, aquele que conhece a gente pelo nome e nos chama pelo nome. Por que não damos ouvido a essa voz e nos prendemos tanto àquilo que o mundo tem a nos informar? Ainda que você possa usar mídias sociais, ainda que você possa e deva ler e ouvir notícias, assistir filmes e séries, mas o quanto você tem parado para ouvir e discernir a voz do Mestre? O verso 17 diz assim, Jesus continuou: não me detenha, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aquela mulher estava cheia, era um mestre que ela achou que tinha perdido, e ela de certo pensou com ela: não vou mais perder. Ela deve ter se agarrado ao Jesus: daqui o Senhor não sai mais, nós não vamos mais te perder. Mas o problema é que aquela mulher imatura estava apegada à humanidade de Jesus. Poucos dias depois ela receberia o Espírito Santo dentro dela, e não haveria mais a necessidade do corpo de Cristo junto dela. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas visíveis. Para vocês terem uma ideia, o ator que faz Jesus na série The Chosen, diz que as pessoas estão falando para ele que elas oram pensando nele. Tamanha necessidade de ver algo. Você pode assistir The Chosen, está tudo certo. Saiba que há acréscimos ali, que não é literalmente as Escrituras, mas pode assistir. Mas tem o discernimento. Mas o ponto que aqui eu quero frisar é que a necessidade de ver algo é tão grande, que as pessoas chegam a orar pensando nele, e caem inclusive em pecado, porque não podemos fazer imagem nesse sentido. Enfim, aquela mulher não poderia se apegar a Jesus corporal, ao corpo de Cristo. Ela deveria ser testemunha de sua ressurreição. Ela deveria ir aos discípulos e dizer que o Mestre estava vivo. Agora, pensa, Jesus usar uma mulher para ser de testemunha, numa época em que mulheres não tinham quase nenhum valor, numa época em que o testemunho de uma mulher praticamente não era levado em conta. Se a ideia era forjar algo, como alguns dizem, jamais usariam uma mulher como testemunha, porque, repito, na época isso não era bem visto. Mas Jesus, querendo confundir os sábios, fazendo que as coisas loucas sejam as coisas mais impactantes, usa justamente daquela mulher, outrora possessa por 7 demônios. E ela vai e diz aos seus amigos e irmãos que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus diz, presta atenção no texto: vá até os meus irmãos. Depois ele diz: subo para o meu Pai e Pai de vocês, o Deus de vocês. Jesus está chamando os seus discípulos de irmãos. No passado ele chamou de servos, depois de amigos, agora ele chama de irmãos. Ele está querendo dizer que nós fazemos parte da mesma família de Deus. O Deus é Pai de Jesus, é Pai de nós. Nós fomos adotados à família de Deus. É o privilégio de sermos parte da família do Pai. Mas olha que interessante, Jesus não diz assim: Maria, teus amigos aí, olha só, um bando de covarde, vai lá dizer para eles que eu ressuscitei. Não, cheio de compaixão, cheio de ternura, e ele diz: vá até os meus irmãos, diga que o Deus, o Pai de vocês está vivo. É assim que Jesus nos trata, meus irmãos, com compaixão, com ternura, ainda que sejamos pecadores, ainda que pequemos dia após dia, Ele ainda nos chama de irmãos, porque o que nos torna dignos de fazer parte de sua família, não é a nossa performance moral,
O que nos torna dignos de fazer parte da família de Deus é o fato de que Jesus Cristo morreu na cruz, porque em sua morte os nossos pecados foram levados sobre ele, porque em sua morte a ira do Pai, que deveria ser depositada sobre nós, fora depositada sobre o Filho, e a justiça do Filho foi depositada sobre nós. E agora nós somos justificados, fomos regenerados, fomos adotados na família de Deus. E por isso então, somos os seus filhos. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. O Mestre estava vivo. E ela tem então um novo encontro com Jesus. Um novo encontro que traria por assim dizer, um upgrade à sua vida de devoção. E ela, sendo uma seguidora de Jesus, obedece. Ela larga ele, em obediência ela vai. Porque obediência é uma marca dos seus discípulos. E eu te pergunto, você tem essa marca? Você é um discípulo de Jesus? Você sabia que somente os discípulos de Jesus entrarão nos céus? Você sabia que somente os discípulos de Jesus são filhos de Deus? Nem todo mundo é filho de Deus. Somos os filhos adotados quando respondemos ao seu chamado para seguirmos o Mestre. Agora, aqui há uma palavra profunda e impactante, e essa palavra é Senhor. Olha, 3 vezes em que essa palavra aparece em poucos versos da boca de Maria Madalena. Tiraram o Senhor do túmulo. Depois, porque levaram o meu Senhor. E depois, eu vi o Senhor. Essa palavra tem implicações profundas. E a pergunta que eu fiz de um jeito, faço de outro agora. Jesus é o seu Senhor? Muitos cristãos, na atualidade, buscam Jesus como um Salvador, aquele que vai tirar do inferno, mas não buscam Jesus como Senhor. A igreja moderna tem pego um pouco do sangue de Jesus para salvar dos seus pecados, mas tem vivido por conta própria. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu vou num pequeno grupo, eu até sirvo, mas da porta da igreja para fora, eu faço o que me bem entende. Irmãos, isso não é a vida com Jesus. Esses não são discípulos, esses são os religiosos. Lembra dos fariseus? Esses são os fariseus, que cumprem a agenda da igreja, mas quando ninguém está vendo, vivem conforme os seus próprios preceitos. Quando ninguém está vendo, ali, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece nesse lugar obscuro, fica nesse lugar obscuro. Porque essas pessoas não têm Jesus como seu Senhor. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Você pode afirmar essa frase? Cristo quem vive em você? Você tem nele como um Senhor, aquele que é o seu dono, aquele que dirige a sua vida, e por causa disso você vive em obediência. Isso é amadurecimento. E é por causa disso que a partir da semana que vem vamos começar uma nova série intitulada, deixa eu me lembrar, eita rapaz, me falhou, algo como exercitando, praticando a ressurreição. Esse é o título da nova série. Vamos falar sobre como um cristão amadurece, porque lembra, essa igreja existe para ajudar vocês a serem mais parecidos com Jesus, e a série então vai ensinar você a ser mais parecido com Jesus, não só você, eu também, todos nós. E isso é amadurecimento, porque afinal de contas, Jesus não poderia ter morrido em vão. E porque Ele não morreu em vão, eu vivo para obedecê-lo. Eu vivo não mais a liberdade que eu achava que eu tinha. Eu vivo a liberdade que Ele pagou o preço para que eu vivesse nela. Eu vivo uma vida que o agrade,
não para conquistar o céu, mas porque Ele já conquistou para mim, e de forma grata, eu posso dizer, Ele é o meu Senhor. Agora imagine a seguinte ilustração. Aqueles que não têm Jesus como Senhor, imagine você dirigindo um carro, você coloca Jesus no banco do carona, mas você dirige, você dá as direções, você vai na velocidade que você bem entende, você vira onde você bem desejar, você decide para onde vai, na velocidade, do jeito e como quer que seja. Esse é aquele que não tem Jesus como Senhor. No máximo, quando para no posto, dá para dividir a gasolina? No máximo, para no pedágio, e aí, tem um 2,50 aí? É assim que as pessoas fazem com Jesus, seguem andando do seu jeito, tomam as decisões por conta própria, não leem as Escrituras para saber como é que um cristão vive, não oram para conversar com Deus, vivem do seu próprio jeito, mas, às vezes, então Jesus, dá para dar uma ajudinha aqui? Eu queria ir para a praia, atolei o carro, dá para empurrar? E fica pedindo para Jesus uma ajudinha aqui, outra ali. Esses irmãos não vão para o céu. Sabe por quê? Porque para abrir os portões da garagem do céu, não adianta chegar na portaria, tocar, dizer, Pedro, diz que sou eu. Eu quem? Jesus pega o interfone, não te conheço, aparta de mim. Agora, aqueles que têm Jesus como Senhor, sentam no carona. Jesus dirige, do jeito dele, na velocidade dele. Quando ele quiser parar, ele para, e eu paro junto. Quando ele quiser andar, eu ando junto. Mais rápido, mais devagar, eu simplesmente entro no carro e deixo ele conduzir. Eu abro o vidro, ou aqui, boto o braço para fora, brinco no vento, olho as nuvens, olho os animais, conto quantas vacas tem, vejo a paisagem, vejo o pôr do sol, vejo o nascer do sol. Eu aproveito a viagem, eu deixo que ele conduza, eu deixo que ele pague combustível, eu deixo que ele pague o pedágio, eu deixo que ele me leve para onde quer que seja, porque se ele é meu Senhor, eu confio no meu Senhor. E muitos entre nós têm um grande problema, e eu me incluo nestes. Eu luto para assumir a direção do carro. Muitos daqui, como eu, querem assumir o volante. Jesus, deixa que eu vou do meu jeito. Poxa, o Senhor tinha me prometido que ia me levar para a praia. Me dá esse carro aqui que eu vou para a praia. Calma, no dia certo Ele vai te levar para a praia. E nós queremos insistir em assumir o controle. E por isso nos cansamos, nos fadigamos, nós nos estressamos, nos preocupamos, quando o segredo da vida cristã é sentar no carona, abrir o vidro e brincar no vento. Irmãos, porque desse jeito vai chegar no grande dia e a gente vai estar no banco do carona e Ele com o controle vai abrir os portões da garagem que nos levam para o céu. E eu concluo então dizendo que encontros com Jesus transformam vidas. Você já teve um encontro com Ele? Maria Madalena, uma pecadora com 7 demônios, no primeiro encontro, largou tudo para seguir o Mestre, seguiu Ele até o fim, e por causa do seu amor perseverante, por causa da sua insistência, do seu amor puro, ela obteve o segundo encontro. E por isso eu te faço alguns convites para passos práticos. Primeiro deles, você que nunca teve um encontro com Jesus, você que nunca se entregou para Ele, caiu aqui de gaiato, alguém convidou, é Páscoa que eu vou na igreja, peça para que você tenha um encontro com o Mestre hoje. Esse encontro vai mudar a sua vida. E se você tiver um encontro com Ele hoje, por favor, ao final do culto, vem conversar com a gente, os pastores vão estar aqui à frente. O segundo convite é, você, que talvez esteja desanimado, que talvez os seus sonhos parecem que não tem mais cor, parece que você não tem mais ânimo,
parece que os sonhos morreram, que não há esperança, e você precisa de um renovo, peça para um novo encontro com o Mestre. Busque, porque tanto para aquele que nunca teve um encontro, quanto para aquele que quer ter um próximo encontro, a palavra dele me garante, lá em Jeremias: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês, meu povo, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Portanto, quer ter um encontro com Ele? Busque, que você o encontrará, mas busque de todo o seu coração. Tudo isso, irmãos, por causa dessa verdade: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O meu Senhor venceu a morte. Agora, a gente vai ter um momento de celebração de ceia. É um momento em que nós, simbolicamente falando, relembramos a sua morte e ressurreição. Sugiro que você rogue para um encontro com o Mestre, porque encontros com Jesus mudam as nossas vidas. Na última noite, na noite em que ele foi traído, Jesus pegou um pão. Assentado com os seus discípulos mais próximos, os apóstolos, ele partiu o pão. Naquela mesa, ele parte, ele dá graças, e ele diz: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em minha memória. Aquele pão era um símbolo do seu corpo, aquele pão representava o seu corpo que seria moído e transpassado no Calvário. Imagine a cena, o seu mestre, o nosso mestre, sendo transpassado por pregos e coroa de espinho. Aquele pão que seria moído, seria o castigo sobre ele que nos traria a paz, porque em sua morte recebemos vida. Então, nós vamos, enquanto a banda toca, nos servir e voltar aos nossos lugares. A banda pode subir. Agora, minha sugestão é que você suplique por um encontro com o Mestre. Se você não foi batizado, não sabe direito o que é a ceia, é melhor não fazer parte desse momento, porque você ainda não tem um entendimento. Vem falar com a gente sobre isso, e a gente vai dar as instruções de como proceder. Agora, se você já foi batizado, entende, e ainda que talvez esteja longe dos caminhos, por favor, o Senhor te chama como irmão, e como irmão Ele te chama à mesa. Vamos agora nos servir, e é como se nos assentássemos à mesa com o Mestre. Você vai vir com um tom de alegria, cantando com muita disposição, pedindo perdão pelos seus pecados, sim, e pedindo por um encontro com o Mestre. Sirva-se, volte para o seu lugar e aguarde. E enquanto isso, todos de pé, cantando com muita devoção e muita alegria. Pode ficar de pé. E se você está na dúvida, porque talvez esteja em pecado ou algo do gênero, arrepende-se do seu pecado e sirva-se do Mestre. Venha com o coração contrito e desejoso de se entregar a Ele.